Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Nedel e saúdo todos que vierem ao nosso canal de Direito e Poesia. Por falar em poesia, hoje vamos dedicar a nossa reflexão ao grande poeta português Fernando Pessoa, né? O poeta que disse que navegar é preciso e viver não é preciso, né? Então, nós vamos navegar na magnífica poesia de Fernando Pessoa. Esse poeta, que nasceu no dia 13 de junho de 1888, na cidade de Lisboa. 13 de junho é o dia dedicado a Santo Antônio, que é um santo lisboeta, que também depois estudou em Coimbra e acabou exercendo o seu magistério na cidade de Pádua. Por isso muitos dizem Santo Antônio de Pádua. Curiosamente, Santo Antônio viveu no século XIII, no coração do medievo, e é considerado o maior orador da cristandade na Idade Média, né? Vinham multidões ouvi-lo falar em Pádua. E uma curiosidade é que a sua língua, né, está lá preservada na igreja de Pádua. É uma relíquia da Igreja Católica, a língua de Santo Antônio. Pois o nosso ilustríssimo Fernando Antônio Nogueira Pessoa, ganhou esse nome em homenagem ao santo, também exerceu magnificamente o exercício da língua portuguesa na sua poesia, né? E então hoje vamos falar um pouco a respeito dele. Esse poeta que morreu em 1900, nasceu em 88 e morreu jovem ainda em 1935, aos 47 anos, teve uma vida muito difícil, imersa na pobreza econômica e também viveu uma grande solidão, mas que deixou uma obra original que cresce de interesse nas novas gerações, no mundo todo, né? É muito curioso. Fernando Pessoa hoje até deixou poucas fotos. Tem uma foto de Fernando Pessoa caminhando na Baixa Lisboeta, em Lisboa, e essa foto, digamos assim, é cultuada, tem um culto de popstar. Ela navega pelas avenidas glamurosas da internet, né? Fernando Pessoa ganhou esse status, então, de ícone da pós-modernidade. É muito curioso, né? E digamos, uma reverência quase religiosa em volta do seu nome, da sua pessoa e da sua obra, né? A ponto que um dos importantes poetas da segunda metade, um poeta português da segunda metade do século XX, chamado Herberto Helder, disse com humor e com uma certa ironia crítica. Ele dizia: Eu sou Herberto Helder, aquele que não escreveu sobre Fernando Pessoa, né? E assim como Herberto Helder, eu também não escrevi sobre Fernando Pessoa, mas fui seu entusiasta leitor ao longo da vida, né? Tanto assim que trago de memória grande parte da sua obra, né? E obra na qual viajaremos, então, no nosso encontro de hoje, né? E, por falar em viagem, Fernando Pessoa disse, né, uma das suas grandes expressões: minha pátria é a língua portuguesa, disse o grande poeta. Então, em nome do verbo de Fernando Pessoa, eu saúdo a todos os que falam a língua portuguesa. Em Portugal, nos Açores, na Madeira, em Angola, Guiné, Cabo Verde, Moçambique e aqui na imensa pátria brasileira, onde, como disse Manuel Bandeira, o povo brasileiro fala com graça e beleza o português do Brasil. Então, essa língua portuguesa que Fernando Pessoa levou a grande altitude merece, então, essa nossa homenagem aqui. Uma das peculiaridades da riquíssima obra de Fernando Pessoa são os seus heterônimos.
Né? Ele tinha heterônimos, por quê? Porque tinha vários pseudônimos, né? Então, do grego hétero, vários, são os heterônimos. Né? Na poesia se destacam os três grandes heterônimos: Ricardo Reis, que era um poeta clássico, Álvaro Campos, que é um poeta modernista e futurista, e Alberto Caeiro, o poeta da natureza, que é o poeta, então, que vamos reverenciar hoje e que eu tenho que reconhecer que é o poeta da minha maior admiração na grande obra de Fernando Pessoa. Né? Então, o Ricardo Reis, os heterônimos falavam entre si, um escrevia a respeito do outro, faziam críticas um ao outro e tal. E num apontamento de Ricardo Reis, Ricardo Reis se refere a Alberto Caeiro, dizendo que ele era um poeta que expressa a compreensão da natureza sob a visão do paganismo grego, o que é verdade. Né? Então, a visão da natureza de Alberto Caeiro é a visão que a cultura grega desenvolveu, a cultura do paganismo desenvolveu. E como é que a cultura do paganismo vê a natureza? A natureza, já diziam os grandes filósofos clássicos, né? A natureza é o cosmos, é o universo todo, né? É a physis. E o que isso significa? Significa que para eles o cosmos, a natureza era perfeita. Né? E o ser humano é um microcosmos que está inserido no grande cosmos regido pelas leis da physis. Né? A physis, então, é o todo, são as regras que orientam a vida da natureza na qual nós estamos inseridos. Então, para Alberto Caeiro, o grande sentido da vida é compreender a physis, é compreender a beleza da natureza. Então, quando eu comecei a ler Alberto Caeiro, começou, digamos assim, uma epifania, uma iluminação. Eu comecei a compreender o sentido da natureza na medida que avançava na leitura dos poemas de Alberto Caeiro. Né? E isso se deu quando eu estava por volta dos meus distantes 20 anos. Tantos que talvez estão me ouvindo nesse momento estão com 20 anos ou estão na fase dos 20 anos, pois e também com dificuldades. Eu, quando estava com 20 anos, estava num momento de grande dificuldade, de grande desolação. Tinha vindo do interior, eu vim do interior aqui do Rio Grande do Sul, digamos, para estudar na capital, onde os autores, os professores, imagina eu, professor, né? Eu venho estudar na capital. Na verdade, eu não vim estudar, eu vim jogar futebol. A minha grande aspiração era ser jogador de futebol. E tinha jeito, cheguei a figurar nas categorias de base do nosso glorioso Grêmio Futebol Porto Alegrense, né? Mas o meu talento não era assim, eu não era um craque, não era um gênio da bola, e tanto assim que o Grêmio me dispensou no segundo ano. E aí eu fiquei, digamos assim, esboroou-se o sonho de me tornar jogador de futebol, eu fiquei um pouco perdido, abatido com isso. E tinha os irmãos do meu pai, alguns tios que liam, e eu comecei a me aproximar dos livros, comecei a ler, mas na medida em que avançava a idade, quando eu cheguei por volta dos 20 anos, eu já estava esgotado. Já não tinha mais, digamos assim, eu estava, como se diz filosoficamente, numa aporia. Uma aporia é uma espécie de beco sem saída. Eu estava esgotado, não tinha mais alternativa para mim na vida. Nesse momento, isso aconteceu quando eu estava por volta dos meus 20 anos. Nesse momento, caem em minhas mãos os poemas de Alberto Caeiro, que eu comecei a ler. E aí eu comecei a vislumbrar uma coisa maior. Aí aconteceu a primeira grande epifania da minha vida, uma epifania estética, digamos assim, uma iluminação. Né? Os poemas de Alberto Caeiro me fizeram ver
me tiraram da profunda depressão, da miséria econômica, e de repente, de um dia para o outro, me tornei milionário, porque comecei a ver a riqueza da vida, a riqueza das coisas mais importantes da vida estavam ao meu alcance. Caíro me mostrou isso. E que coisas são essas? Que riqueza é essa? Caíro me mostrou a beleza do sol, a beleza das árvores, a beleza da chuva, a maravilha de poder ouvir passar o vento, quando Alberto Cairo diz: algumas vezes ouço passar o vento e sinto que só para ouvir passar o vento já valeu a pena ter nascido. Então, é, eu comecei a descobrir tudo isso. E na dureza inóspita do centro de Porto Alegre, onde com 20 anos eu andava com as algibeiras vazias, como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, sem nenhum dinheiro no bolso, tendo dificuldades até de alimentação, tamanha era a miséria física que eu estava vivendo, mas, no entanto, me sentindo rico, me sentindo feliz, né? Usufruindo daquilo que também os filósofos gregos chamavam de ataraxia. É uma espécie, digamos assim, de bem-estar, de serenidade, né? Aquilo que conduz para aquilo que o filósofo Aristóteles chamava de eudaimonia, a felicidade serena. Aquilo que também os budistas, né, chamam de nirvana. O nirvana, eu evoquei aqui o budismo porque perpassa também, além do paganismo, a obra de Alberto Caeiro é perpassado por momentos de sabedoria budista. E aquilo que Jesus também disse, né, o nirvana budista, a ataraxia grega, poderia ser a bem-aventurança que Jesus fala no Evangelho. Inclusive, momentos do cristianismo também perpassam a obra de Alberto Caeiro. Então, depois de dizer tudo isso, é o momento de usufruirmos a bela poesia de Alberto Caeiro. Então, eu vou recitar aqui alguns poemas de Alberto Caeiro que eu trago de memória e que ilustram, né, isso tudo que eu acabei de dizer. Então, eu já saudei todo mundo que fala a língua portuguesa, mas volto a saudá-los agora com as palavras de Fernando Pessoa, na voz do poeta Alberto Caeiro. Quando ele diz, no primeiro poema do Guardador de Rebanhos, na segunda parte do primeiro poema do Guardador de Rebanhos, Alberto Caeiro diz: saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu num gesto largo. Mala diligência assoma no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol e chuva, quando a chuva é preciso. E desejando que em suas casas tenham, ao pé de uma janela aberta, uma cadeira predileta, onde se sentem para lerem os meus versos. E que ao lerem os meus versos pensem que sou qualquer coisa natural, como, por exemplo, a árvore antiga, à sombra da qual, quando criança, sentavam-se com um baque, cansados de brincar, e limpavam o suor da testa quente com a manga do bílio riscado. Então, essas palavras de Alberto Caeiro já mostram a sua compreensão da natureza, a compreensão, a imanência com o mundo da natureza que os poemas de Alberto Caeiro conduzem, é uma interação plena com a natureza, sem a mediação do pensamento. É o ser humano se agregando, né, plenamente com a natureza, com a physis, né? Porque o ser humano faz parte da natureza, como uma árvore, como uma pedra, como um rio. O ser humano está imerso no mundo da natureza.
integrado profundamente a ela. Então, compreender isto é a epifania de Alberto Caeiro. Compreender isso é integrar-se com a essência da existência humana, não mediada pelo pensamento, como ele faz questão de dizer. Então, no poema número 5 do Guardador de Rebanhos, é o poema clássico em que Alberto Caeiro diz: há metafísica bastante em não pensar em nada. Que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se adoecesse, pensaria nisso. E na segunda parte do poema, essa passagem clássica, quando Alberto Caeiro diz: se você está ao sol e fecha os olhos, começa a sentir uma porção de coisas cheias de calor. Mas, de repente, você abre os olhos e não pode ver mais nada, porque a luz do sol vale mais que o pensamento de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra, e é comum e boa para todos. Então, vejam, Alberto Caeiro então propõe essa interação plena do ser humano com a natureza. É nisso que está o sentido da vida, né? E no poema sexto do Guardador de Rebanhos há uma passagem lírica e da maior beleza, quando Alberto Caeiro nos diz: sejamos simples e calmos, como as árvores e os regatos, e Deus amar-nos-á e nos fará belos como as árvores e os regatos, e nos dará um rio para ir ter quando acabemos. Eu acho muito bonito esses versos aqui do poema sexto, do Guardador de Rebanho de Alberto Caeiro. E do poema sexto, vamos para o poema sétimo do Guardador de Rebanhos, são versos, os clássicos versos, quando Alberto Caeiro diz: a vida nas cidades é menor do que a minha vida aqui na minha casa, no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas trancam nossa vista à chave, escondem de nós o horizonte, empurram para longe a luz do céu e tornam-nos pequenos, porque nos sentimos do tamanho do que vemos. A nossa maior riqueza é ver, diz Alberto Caeiro. Ver, ter olhos para ver a natureza. Esta é a maior riqueza do ser humano. Então, como eu dizia para vocês, foi isso que ao longo do estudo, da reflexão e da leitura dos poemas de Alberto Caeiro, eu fui aprendendo. E como eu disse anteriormente, isso foi me dando uma grande alegria, uma grande realização humana e cultural. Então, eu estou aqui nesse momento fazendo esta homenagem ao grande poeta Fernando Pessoa, através do seu heterônimo Alberto Caeiro, que no contexto geral da sua obra é aquele que eu mais aprecio por tudo isso que estou dizendo. E vou encerrar esse nosso vídeo de hoje e essa nossa viagem pela obra de Alberto Caeiro com um dos mais belos poemas do mestre. Mas antes de ouvirmos o último poema de hoje, que é o célebre poema número 22 do Guardador de Rebanhos, eu vou pedir para todo mundo deixar o seu like aqui para o nosso canal, se inscrever também no nosso canal, para que ele possa seguir, né, avançando a sua vida aqui na internet e trazendo o convívio com outros tantos poetas e juristas que nós pretendemos trazer, né? Então eu vou concluir esse vídeo de hoje, né, com um dos mais belos poemas de Alberto Caeiro, o poema onde ele evoca o rio Tejo, né, e o rio que corre pela sua aldeia.
O poema é muito belo. E eu, então, me despeço nesse vídeo de hoje, recitando aqui o poema sobre o Tejo, o poema número 22 do Guardador de Rebanho de Alberto Caey, onde diz o grande poeta: o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda. Para aqueles que veem em tudo aquilo que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e entra no mar em Portugal. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém sabe de onde vem e para onde vai o rio que corre pela minha aldeia. E por isso, porque pertence a menos gente, é maior e mais belo o rio que corre pela minha aldeia. Do Tejo vai-se para o mundo. Além do Tejo está a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém sabe para onde vai o rio que corre pela minha aldeia. O rio que corre pela minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele.